Estamos de volta com a Crítica na TV. A gente vai falar agora sobre mudanças no sistema de transporte coletivo aqui da capital. Os valores do sistema de bilhetagem eletrônica devem agora ir direto para uma conta da Prefeitura. E para explicar isso para a gente volta a falar com a Rosiane Chagas, que tem mais informações. Oi, Rose. Então, esse decreto aí assinado hoje pelo prefeito de Manaus, o que representa na prática? Como é que vai ser aí essa mudança e por quê? Boa noite para você novamente. Bom, a gente está com um probleminha no áudio da nossa repórter Rosiane Chagas. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela sobre esse assunto. Enquanto isso, a gente segue por aqui para falar sobre os pontos de ônibus e a rodoviária de Manaus que podem ganhar placas de sinalização em braille. Olha aí essa iniciativa de acessibilidade. Bom, o projeto de lei já está, inclusive, em tramitação na Assembleia Legislativa. Antônio Lúcio tem problemas de visão. Ele depende do transporte coletivo e diz que a maior dificuldade é na hora de pedir ajuda nos pontos de ônibus. Quando a gente precisa de ônibus, a gente vai até como é que eles chamam de abrigo ou plataforma, chega a perguntar. Quando alguém chega a responder para a gente, poxa, legal, agora quando a gente não consegue ser correspondido, quando a gente faz a pergunta, a gente vai até a porta do ônibus, quando ele para próximo, fica legal. Quando ele para distante, é aguardar quando algum deles para perto da gente para chegar a perguntar. De acordo com dados do censo de 2010, no Amazonas são mais de 250 mil pessoas com algum tipo de deficiência visual. A Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas atende 2.000 delas. A presidente diz que a maior dificuldade para quem depende de ônibus é conseguir embarcar. É muito chato eu ficar de vez em quando com a pessoa perguntando: e aí, meu ônibus, o tal ônibus já passou? Ele já está vindo? Às vezes isso torna incômodo, entendeu? Já teve pessoas de reclamarem, porque é incômodo, porque a pessoa está ali às vezes mexendo no celular dela, fazendo qualquer outra coisa. Então isso traz uma dependência, isso tira uma autonomia no dia a dia da pessoa com deficiência visual. Um projeto de lei quer determinar a instalação de placas em braille nas paradas de ônibus e nas rodoviárias do estado que identifique o percurso da viagem. Para a presidente, a ideia é boa, mas ainda não iria atender a todos os deficientes. Vai atender um número de pessoas? Sim. Vai atender pessoas cegas, leitoras do sistema Braille. É algo novo? Sim. É importante? Sim. Mas numa escala de prioridade, eu diria que um sistema que usasse da tecnologia, que fosse atender muito mais pessoas, um público muito mais amplo, não apenas pessoas cegas, mas pessoas com baixa visão, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas idosas, ele teria uma aceitação e uma efetividade muito maior. O projeto tramita na Casa Legislativa. As placas em braille deverão atender os requisitos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Na realidade tem tudo para ser ótimo, mas é assim a gente vai continuando encarando esses obstáculos da vida, né? E pacientes surdos agora vão poder ser atendidos em Libras no Hospital 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus. Os profissionais têm recebido capacitação para atender o público, principalmente em casos de urgência e de emergência. Na primeira aula, o alfabeto. O curso de Língua Brasileira de Sinais é para tornar o atendimento no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto mais acessível aos surdos. Essa foi uma ideia que a gente teve aqui no hospital, para melhorar a acessibilidade justamente desse paciente surdo. É um déficit que nós temos a nível nacional, esse atendimento em Libras. Há uma dificuldade muito grande de comunicação, uma barreira, né, que nós estamos tentando quebrar aqui no Hospital 28 de Agosto, com esse curso. Saber o que o paciente está sentindo na hora em que chega ao pronto-socorro é o maior desafio de quem trabalha na área da saúde. Por isso, os gestos que identificam dor recebem maior atenção na aula. Da dificuldade, o que ele está passando, se é dor de cabeça, dor no peito, na perna, se foi algum acidente, e tentar compreender mais ele, né? Que, como ele não fala, o gesto para a gente ficar bem atento. Participam da capacitação médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, além de fisioterapeutas da unidade.
As aulas são em parceria com a CEPED, a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência. Em até 2 meses e meio, todos aqui devem estar aptos a atenderem pacientes surdos. É diferente, né? Pessoas falando, dá para entender. Pessoas com gesto, eu já vou saber, olha, eu estou entendendo, eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que está doendo, eu sei o que se passa, quantos dias aconteceu. É muito importante. Poderia ajudar ainda mais. Com certeza. Que bela iniciativa, viu? A gente volta a falar agora ao vivo com a repórter Rosiane Chagas sobre as mudanças no sistema de transporte coletivo da capital. Então, Rosiane, como a gente estava conversando anteriormente, o prefeito de Manaus assinou aí um decreto, né, que viabiliza aí esse repasse para as contas da prefeitura, o repasse de tudo que é arrecadado com o sistema de bilhetagem eletrônica. Na prática, como é que isso funciona e por que esse decreto agora? Boa noite para você. Boa noite mais uma vez, Nayandra. Na prática, então, o que vai acontecer agora é que a própria Prefeitura de Manaus é quem vai ser responsável pelo pagamento dos salários dos rodoviários aqui em Manaus. Esse decreto ele foi assinado na tarde de hoje na sede da Prefeitura de Manaus e o que vai acontecer é o seguinte, a partir de agora, todo o dinheiro que for arrecadado aí com a venda de bilhetagem eletrônica, passa fácil, passe estudantil, esse dinheiro ele vai cair automaticamente e diretamente numa conta da Prefeitura de Manaus que vai fazer o pagamento então dos rodoviários. As empresas do transporte coletivo, elas vão ser responsáveis aí por passar todas as informações para acreditar então o valor que vai ser usado para o pagamento dos funcionários. Nesse decreto, inclusive, Nayandra, a Prefeitura faz questão de dizer que não vai se responsabilizar por nenhum equívoco, qualquer erro nas informações que forem repassadas pelas empresas do transporte coletivo. Caso haja aí um valor excedente, né, depois que forem pagos aí todos os funcionários, esse valor ele retorna para o caixa das empresas do transporte coletivo. Essa é uma das medidas, né, das medidas no meio daquele pacote aí anunciado pela Prefeitura de Manaus na intervenção no transporte público da capital, e aí resta saber se realmente vai surtir efeito nessa tentativa de controlar o dinheiro que entra no sistema do transporte coletivo aqui da capital. E se isso pode ser feito, né, Rosiane? Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. A Defensoria Pública abriu seleção para estagiários de direito e podem concorrer às vagas os estudantes que estejam cursando entre o 4º e 8º período da graduação. Mas no momento da admissão é necessário que o aluno esteja frequentando aí o 5º semestre, pelo menos. As inscrições podem ser feitas diretamente na Escola Superior da Defensoria, no Centro Comercial de Manaus. E para se inscrever é necessário doar um pacote de leite em pó que vai ser doado a uma entidade de assistência comunitária aqui de Manaus. Em caso de dúvida, é só consultar o edital do processo seletivo já disponível nesse endereço eletrônico que você acompanha agora aqui na sua tela. Uma professora da rede pública desenvolveu um projeto bem bacana para ensinar aos alunos a importância nutritiva dos sucos detox. Uma maneira criativa de colocar a ciência em prática e a repórter Catiane Moura mostra pra gente. Parece mentira, mas tem gente estudando química, aquela disciplina da tabela periódica, fazendo suco na escola. E não é qualquer suco, são os famosos detox. O projeto, idealizado pela professora Marta, tem dado o que falar entre os alunos do Colégio de Tempo Integral Lecita Fonseca, no Monte das Oliveiras. A disciplina maçante para alguns se tornou leve e saborosa para esses alunos. A ideia é investigar sobre as propriedades nutritivas dos alimentos e suas composições químicas. A Inês até ficou mais íntima da tabela periódica com esses experimentos. Todos os alimentos que nós consumimos têm bastante nutrientes para a gente, só que o que mais me chamou a atenção foi o abacaxi. O abacaxi porque ele possui cálcio, ferro, zinco, potássio, várias coisas que existem na tabela periódica e que nós aprendemos na aula de química. Na prática, os alunos elaboram receitas baseadas nos elementos químicos presentes em frutas e legumes. Eu descobri que, através da química que está tão presente na nossa vida, a importância dos alimentos, tipo das frutas, das verduras, porque a gente sempre soube que as frutas são saudáveis, coma elas,
mas nunca teve o interesse de saber por que elas são saudáveis. Aí, através desse projeto, eu consegui entender que a química está muito presente nisso. Vários elementos da tabela periódica, como já foi dito, estão presentes dentro delas. Esse grupo de estudantes já preparou 5 receitas e todas com boa aceitação. Uma delas, o suco verde, esse com a couve, maracujá e limão. Esse outro leva abacaxi, maçã, cenoura, limão e hortelã. O açúcar é opcional. Bom, de química eu não entendo muito, mas o suco está aprovado. Além da iniciação científica e composições químicas, o projeto também envolve outra disciplina, onde o laboratório fica ao ar livre. Sabe a folha da couve que a gente acabou de ver sendo utilizada no suco detox? Pois é, ela saiu daqui, desta horta, que também é cultivada pelos alunos da escola. Só que aqui o processo é outro, é da disciplina de biologia. Tanto a parte do conteúdo que a gente trabalha com bioquímica celular, citologia, então a gente traz eles para cá para ensinar a parte prática também, quando vem. E a gente mostra os vegetais, a gente mostra as folhas, a gente mostra todas as culturas que a gente trabalha. Disciplinas que ficaram mais atrativas para a Jennifer. É bem mais interessante a gente estar aqui do que só na teoria. Na prática a gente pode plantar, pode colher e a gente vai foi eu que plantei, eu vou comer, bem mais interessante. Ano passado eu olhava muito maracujá, só que eles eram bem pequenininhos e agora eles estão enormes. São frutas e legumes fresquinhos que vão para o cardápio da escola, que trabalha com práticas de alimentação saudável. E, claro, para as mãos desses pesquisadores. A química está presente no dia a dia, né? O ar que você respira, né? Você precisa do ar para sobreviver. Então, a química, eu posso dizer que a química é vida. E o que é que nós temos no ar? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, né, o gás hélio. E fui trazendo a química para eles, né, trazendo de uma forma que eles entendessem, compreendessem a presença dela no cotidiano em que eles estão inseridos. Esse projeto realmente foi muito importante e um diferencial até agora na minha vida de estudante. E o governo do estado participou hoje da primeira reunião para a criação da Rota Turística Amazônia Brasileira, que vai envolver os estados do Pará, Maranhão e Amazonas. A reunião foi em Belém, no Pará, e representantes dos 3 estados discutiram alternativas para aumentar o fluxo de turistas na região. Foi debatida ainda a criação de um roteiro integrado envolvendo os 3 estados. A rota deve atuar com os melhores produtos turísticos de cada federação para potencializar a região nos mercados nacional e internacional. Depois do intervalo, a planta responsável pela maior folha do mundo volta a dar frutos. É daqui a pouco. Agora, 8h20, a Crítica na TV volta já.